Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Isso mesmo que você está vendo aqui. Eu vou ensinar tudo o que vocês precisam para a prova de matemática da Enem, para você estudar em apenas 12 semanas. Isso mesmo. O que eu vou dar aqui para vocês é conteúdo de curso pago. E é exatamente do meu curso pago. Eu vou te ensinar aqui tudo o que você precisa fazer em 12 semanas para conseguir sua tão sonhada aprovação se seu problema for em matemática. Então, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, eu vou te mostrar todos os detalhes, desde o básico até o avançado, para você que tem dificuldade em matemática e para você que quer desmistificar matemática de uma vez por todas. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa em 12 semanas. A primeira semana você vai fazer tal coisa até a 12ª semana. Presta muita atenção, certo? Sem mais delongas, vamos para a parte principal. Na primeira semana de estudos, você vai estudar exatamente esses 3 pontos que estão aqui, ó. As operações com os números naturais. Certo? Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos mais importantes para a prova de matemática do Enem. Diversos problemas que eu preciso de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Certo? E quando você for estudar, é super interessante e aconselhável que você estude com exercícios contextualizados, porque isso é a prova de matemática do Enem. Contexto do início ao fim. E sem sombra de dúvidas, a base da matemática são as operações básicas, que são as operações com os números naturais. Certo? Ainda na primeira semana, você vai estudar MMC e MEDC. De modo bem prático, você vai entender qual é a diferença de um para o outro, como é que se calcula cada um deles, no caso, a diferença entre os dois, e depois disso vai para os exercícios contextualizados, que envolvem aplicações de MMC e MEDC. Certo? E ainda na primeira semana você vai estudar os principais tópicos de potenciação e radiciação, certo? Seja a potência com expoente fracionário, potência com expoente negativo, os casos de radiciação, em especial a raiz quadrada, em especial a simplificação de radicais e a racionalização de radicais. Pronto, primeira semana de estudos é isso. Segunda semana de estudos, você vai ampliar os horizontes, porque agora você vai estudar as operações com os números inteiros. E quando eu falo os números inteiros, vão surgir agora um novo tipo de número, chamados números negativos. E os naturais que a gente viu anteriormente serão chamados números positivos. E você vai estudar as operações entre eles. Certo? Posteriormente, você vai para os números racionais, que nada mais é do que as frações e os números decimais. Certo? Essa parte é muito importante. Em particular, eu chamo uma fração especial, que é a fração cujo denominador é 100, que a gente aprende porcentagem. Esse ponto, sim, super importante para a prova de matemática do Enem. Certo? Lembra, tudo isso terão exercícios contextualizados. E, por fim, na segunda semana, você vai estudar os conjuntos, em especial a propriedade da união, que diz que a união entre dois conjuntos é igual à quantidade de elementos do primeiro conjunto mais a quantidade de elementos do segundo conjunto menos a interseção entre os dois conjuntos. Essa propriedade é muito importante, ela é aplicável lá na frente também para a probabilidade. Então, esses são os 3 pontos que você vai estudar na segunda semana. Na terceira semana, o que é que você vai estudar agora? Terceira semana é uma semana que começa a ficar mais importante. Porque esses 2 primeiros pontos, como transformações de medidas e notação científica, são 2 pontos muito importantes. Primeiro, transformação de medida pode fazer com que você acerte ou erre uma questão. Por quê? Eu sempre dou esse exemplo. Você está calculando algum volume de uma piscina, por exemplo. E quando você calcula o volume de uma piscina, é algo metros cúbicos. Só que a pergunta da questão lá está: quantos litros tem essa piscina? Você não se atenta a esse detalhe. Então,
saber as transformações é importantíssimo. Outro ponto muito relevante é a parte de notação científica, que é aquele modo de escrever números, certo? E o modo específico é x vezes 10 elevado a y, certo? Todo ano cai pelo menos uma questão que envolve notação científica. E ainda na terceira semana você vai começar a estudar agora uma parte também realmente muito importante e coloque em sua mente. A álgebra veio para facilitar a sua vida, acredite. E a álgebra principalmente da equação do primeiro grau, e na equação é importante você dar uma repassada, certo? Mas principalmente a equação do primeiro grau e os sistemas de equações, certo? Em especial, duas equações e duas incógnitas, certo? Essa é a sua terceira semana. Na quarta semana, talvez venha com ponto 1 dos, né? Eu vou dizer que está no top 3 dos pontos mais importantes para o Enem, que é o que envolve as razões, e você lembra que razão eu posso enxergar como uma fração ou uma divisão, e existe uma razão bem importante, que é a velocidade. Outra razão bem importante é a densidade. Outra razão muito importante para o Enem, e essa sem sombra de dúvidas todo ano tá, que é a escala. Existem outras razões, certo? Mas essas três são muito importantes. Depois você vai para proporção. E eu ensino o Teorema de Tales como uma aplicação das proporções. Não é tão relevante para a prova de matemática do Enem, mas traz exercícios contextualizados para aprimorar a ideia de proporção, certo? E ainda com o sentido de razões e proporções, tem aqueles problemas com as grandezas, certo? Que também é muito importante. E a principal aplicação do estudo dessa quarta semana é na famosíssima regra de 3. Seja ela simples ou composta. Presta muita atenção, que essa quarta semana vai fazer com que sua vida seja muito importante ou que você tenha muita dificuldade lá na frente. Então, na quarta semana eu coloquei em especial um ponto, né, que é razões e proporções, e a regra de 3 é uma aplicação do estudo das proporções. Então, se atenta muito a essa quarta semana, certo? Quinta semana. Na quinta semana a gente começa a estudar as funções, certo? Onde o primeiro ponto de qualquer pessoa que estuda função vai estudar a noção de uma função, certo? Através das suas leis de formação, que existem tantas. Uma em particular, que é essa aqui, a função polinomial do primeiro grau, que ela tem um modo de escrever, que é f de x igual a x mais b, cujo gráfico é uma reta, que pode ser crescente, decrescente ou constante, e por aí vai. E ainda na quinta semana eu também coloquei função modular, mas em especial só algumas equações modulares. Não precisa se aprimorar tanto em função modular. Foi uma questão que caiu no Enem, salvo engano, 2021. Não é um tema tão abordado, não vai fazer com que seu TRI aumente, mas é bom pelo menos resolver algumas equações modulares para saber resolver caso caia, porque de modo prático não é algo tão difícil, certo? Na sexta semana a gente vai entrar no mundo das equações quadráticas, em especial da função polinomial do segundo grau, certo? Mas para criar toda essa base, eu falo que o primeiro passo é você estudar as operações algébricas, que basicamente é somar termos algébricos, multiplicar termos algébricos e lembrar dos produtos notáveis dos três principais. Anota aí: quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Depois que você repassa isso, você vai para o estudo de equação do segundo grau. Em especial, eu tomo como uma aplicação de equação do segundo grau esse teorema muito importante que envolve o triângulo retângulo, chamado Teorema de Pitágoras, certo? Após estudar esses dois pontos, você vai para a famosíssima função polinomial
do segundo grau, que tem um formato padrão de escrita, que é o f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, cujo gráfico é uma parábola que pode ter concavidade para cima ou para baixo e por aí vai, certo? Pontos muito importantes. Sétima semana você vai para outras duas funções, certo? Você já se aprimorou no estudo de funções, você já sabe determinar domínio, contradomínio, não tão importante, mas você já vai saber. Sabe o tipo de gráfico e por aí vai. Agora vem duas novas funções. A primeira é exponencial e a outra a logarítmica, certo? Pontos importantes para a prova de matemática do Enem, que tem diversas aplicações, e em particular uma é a inversa da outra. Não é tão importante para que seu TRI aumente, mas entretanto ela é importante, porque função exponencial tem uma aplicação direta lá na questão dos juros compostos. Então, sétima semana você vai estudar essas duas funções, certo? Oitava semana você vai para uma parte agora bem importante, que é a parte de contar, que é análise combinatória, e a partir das contagens você vai encontrar as possibilidades, certo? Transformadas em percentuais através de probabilidade, certo? Você dividiu a sala em grupos e quer saber qual a probabilidade de um grupo ganhar, certo? Então, primeiro você conta todas as possibilidades, depois você quer saber que tal coisa aconteça e você transforma isso em uma fração, e através da fração você pode transformar em porcentagem, e isso é a famosa probabilidade, que é o que você vai estudar na oitava semana. Na nona semana, vem esse que talvez seja um dos pontos mais importantes para a prova de matemática do Enem, que é estatística. E quando eu falo em estatística, eu falo em análise de gráficos, certo? Seja aquele gráfico de barras, linhas, colunas, aquela que é o gráfico de setores, e por aí vai. E com os famosos MMM. Fala aí, média, mediana e a moda. Esses três nomezinhos você tem que ter de cor para ir para a prova do Enem, porque eles são muito importantes. E pelo menos todo ano cai uma questão de média ou uma das duas aqui. Então é algo importantíssimo, certo? Ainda na nona semana você vai estudar a questão dos juros, seja ele simples ou composto, certo? Tem as duas formulazinhas básicas que envolvem a questão do montante, e se você lembrar que montante é igual ao capital mais o juro, e que o modelo de crescimento de uma aplicação ao regime de juros simples é um modelo linear, já de um juro composto é de um modelo exponencial. Então, esses são os dois pontos que você vai estudar na nona semana. Na décima semana, a gente entra inicialmente com a parte de áreas, em especial a área de um quadrado, a área de um retângulo. Existem demais figuras que também são importantes, certo? Existe a área do círculo também, que é uma área um pouco diferente, mas é importante, e dos polígonos regulares. Anota tudo aí, isso é muito importante. Posteriormente, você vai estudar as progressões aritmética e geométrica, em especial a aritmética, que tem um modelo de crescimento ou decrescimento linear. A geométrica para a prova do Enem não é tão importante, não faz com que seu TRI aumente, mas como está estudando progressões, vamos estudar também as progressões geométricas. Décima semana é assim que você vai fazer. Na 11ª semana, você vai agora para as figuras tridimensionais, calculando volume, em especial volume de um cubo, volume de um paralelepípedo, volume de um cone, volume de um cilindro e volume de uma esfera. Da esfera não é tão importante, mas é importante você saber que é aquela fórmula 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo.
E na 11ª semana você também vai estudar as projeções ortogonais, certo? Tópico esse bem importante, que grande parte das questões são fáceis e são aquelas questões que você não pode errar, ok? E na última semana, 12ª semana, você vai estudar pontos, coloca aí na mente, pontos de trigonometria. Em especial a trigonometria no triângulo retângulo, dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, e alguns tópicos de funções trigonométricas, em especial a função seno, a função cosseno, aplicadas em problemas, certo? Nada a mais que isso. Função trigonométrica é isso para o Enem, certo? Há alguns tópicos também de geometria analítica. Por exemplo, a questão de marcação de pontos no plano cartesiano, por exemplo, a questão da circunferência, por exemplo, a questão das retas, certo? Que a gente pode relacionar lá com a função afim ou polinomial do primeiro grau, certo? E alguns tópicos de matrizes. Quando eu falo tópicos de matrizes, eu estou dizendo exercícios que eu tenho uma tabela e essa tabela está no formato matricial que eu vou precisar fazer alguma coisa nela. Nada muito mais elaborado que isso. Por exemplo, calcular determinante, multiplicar matrizes. Nada disso. Tópicos de matrizes aplicadas em um problema. Então, presta muita atenção. Esse é o conteúdo que você vai pesquisar, estudar nas 12 semanas, que eu tenho certeza que pelo menos 800 pontos você consegue tirar, certo? E se você quer aprender direcionado neste cronograma que eu estou dando aqui para vocês, que você faz pequenas pesquisas aqui no YouTube, encontra, está aqui. E caso você queira participar da minha família, do meu grupo, do Método Matflix, o link aqui do meu site está na descrição para você entender tudo isso que eu ensino e muito mais para você aprender matemática em apenas 12 semanas. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Estou fazendo diversos conteúdos para conseguir ajudar todos vocês a aprender matemática de uma vez por todas e conseguir a respectiva aprovação de vocês no Enem. Valeu, galera! Link do meu site aqui na descrição do vídeo. Espero poder ter ajudado vocês cada vez mais. Aqui também está meu Instagram, que eu crio conteúdos diários de tudo que vocês precisam para a prova de matemática do Enem, para estratégias de estudos e tudo que você precisa. Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!